Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. E outros diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, a começar do Evangelho, o texto de hoje nos dá muitas reflexões e nos apresenta algumas coisas muito interessantes. Marcos, ele que está escrevendo, ele acha um subterfúgio, uma forma de escrever. Ele é sempre narrativo e começa contando até um discurso, uma conversa que Herodes teve com os seus, sobre quem era Jesus. E como as pessoas estavam medindo a febre, quem é Jesus? Para alguns mais um dos profetas, outro João, outro Elias. Porque na antiguidade existia um princípio que Elias teria que voltar antes do Messias. Porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. E aqui existe toda uma mística que não vem ao caso falar agora, porque tem coisas mais importantes. Mas quem gosta de pesquisar
procure sobre Elias que foi aos céus e a profecia de que ele voltaria. Quem gosta de aprofundar as coisas. Mas fala de como Herodes agiu com relação ao profeta. O último dos profetas, João Batista, o primo de nosso Senhor, filho de Isabel, de Zacarias, aquele que nasceu em Isabel na velhice, aquele que vivia no deserto, aquele que andava vestido de camelo comendo gafanhotos, que não era o gafanhoto que a gente pensa, era um mato, uma erva de mel silvestres. Ele teve um papel muito importante de preparar o caminho do Senhor. Não é à toa que ele foi o que batizou o próprio autor do batismo, Jesus. João Batista é uma figura intrigante. O Papa Bento XVI, num livro, ele fala de João Batista que era essênio, em nada fere, pela sua forma de viver. Viveu de uma forma bastante austera. E ele levava as pessoas à conversão. João Batista tinha seus discípulos. 2 dos discípulos mor de Jesus eram discípulos de João. Mas que João falou, ó, tá bom, vocês são meus discípulos, mas a partir de agora, sigam a Jesus. Então João é um homem intrigante. Se fala pouco de João Batista, mas é um homem intrigante. Um dia que nós tivermos o nosso batistério, eu quero colocar uma imagem de João batizando Jesus. Porque João Batista tem... Comece a pedir, ninguém reza, né, São João Batista. Engraçado, né? Pouca gente reza, mas descubra uma espiritualidade. É que é muita coisa para um dia só, né? Mas é que eu também fico lendo, estudando, meditando. Mas hoje não é também, é outra pista. Procure a espiritualidade de São João Batista e veja o santo da devoção. O aspecto que eu quero entregar e refletir é Herodes. A relação que ele tinha. E o que nós vemos aqui são aspectos importantes. Herodes mandou prender João, mas o deixou na prisão. E diz o texto, Marcos nos conta, e Marcos nós sabemos que a fonte de Marcos, além da Quelle, é de Pedro, foi Pedro que contou, porque Marcos foi o secretário de São Pedro em Roma. Conta que João Batista era bem recebido por Herodes. Herodes reconhecia que João era um homem justo e santo. E gostava de ouvi-lo. Veja, meus irmãos, às vezes a gente tem santos perto de nós. E na maioria dos casos dos santos foi assim. Os santos em vida foram odiados. Muitos casos foram até expulsos das congregações que fundaram. E em muitos casos, santos sofreram horrores pelos seus frades de convento. Não vai pensar, meu filho. Eu atendi hoje uma pessoa que dizia, eu falava, filho, problema teve, a igreja sempre teve. O primeiro seminário de nosso Senhor Jesus Cristo, teve 2 que pediram o melhor local, teve um que traiu. Isso não é para dizer que isso é motivo de nós pintarmos e bordarmos, não. É para não desanimarmos, porque às vezes a gente espera uma igreja perfeita, uma igreja sem problema, uma igreja como se aqui tivesse tudo anjinho, ó, como se vocês fossem tudo anjinho de asa recolhida, tudo santolão, tudo santinho aqui. Não, meu filho, quem senta no banco, quem celebra, somos todos pecadores. Então cuidado, quando às vezes a gente levanta o dedo para criticar os outros, cuidado, nós não somos anjos de asa recolhida, não. Nós temos um pouquinho de anjo, mas temos um pouquinho também do tinhoso. Então, aqui, é impressionante porque Herodes escutava João Batista, tinha respeito, escutava e ele percebia que havia justiça na palavra de João.
que havia santidade na pessoa de João, mas não foi o suficiente para Herodes se converter. Você entende? Não foi. Ele tinha colóquio, porque quando João Batista questionou a forma de vida, uma paixão que ele estava vivendo, ele estava com a cunhada. Coisa feia, né? Bom, não é tão feio assim não, porque tem muita gente que vive essas pouca vergonha. Mas ele falou: escuta aqui, você é rei, mas você é judeu, você tem que temer a Deus, você não está vivendo certo. Diz que Herodes tinha medo, e de alguma forma ele escutava. Aqui começa um drama. Cuidado quando a pessoa é vingativa. A mulher de Herodes, Herodíades, cuidado, não é só mulher não, porque alguém vai ver, o Pá está dizendo que mulher vingativa é terrível, também, mas homem vingativo também. A pessoa fica aguardando, ela fica esperando igual serpente para dar o bote, e ela ficou. Eu vou pegar esse João Batista. Foi uma festa de aniversário. Aniversário é festa de vida, não é? No aniversário a gente celebra a vida. Mas o aniversário de Herodes foi a festa da morte. O banquete de celebrativo, o banquete de regozijo, o banquete de vida se transformou num banquete de horror, de morte. Quais foram os elementos? Primeiro, quem vive no pecado se acostuma no pecado. E foi o que aconteceu com Herodes. Veja a forma desregrada de Herodes. Estava com a cunhada, bebeu exageradamente. Cuidado, manguaça na cabeça faz a pessoa fazer besteira. Por isso que a embriaguez é um grande erro. Por isso que viver embriagado faz a pessoa perder a noção do certo e do errado. Por isso, não contra beber. Não existe nada na Bíblia que é contra beber. Está contra a bebedeira. E digo isso com maior tranquilidade. Se me dizer que é pecado beber, não é. É recomendável. É uma cultura para se evitar o primeiro gole. É uma solidariedade, é um jejum que a pessoa é chamada a fazer para que outros não sejam induzidos a isso. Podem me criticar do jeito que quiser, mas isso é católico. É claro que tem instituições, tem comunidades novas de vida, que fazem o sacrifício, mas é algo consciente de dizer, na nossa comunidade não se beberá bebida alcoólica. Outros, é o que deveria, bebida moderada. Mas nós não vamos aqui cair numa besteira de ficar falando que quem bebe uma taça de vinho, quem bebe uma cerveja, está no pecado. Não precisa confessar isso não. Agora, exagerou, a bebedeira é pecado. Por que eu estou deixando claro isso? Porque senão todos nós vamos para o inferno, né, meu filho? E não é porque todo mundo que está errado, isso não está errado. O que a gente evita, é uma cultura da pastoral da sobriedade, é uma exortação para que as pessoas, em solidariedade, alguém que está na família que é alcoolista, em solidariedade, alguém que tem uma genética, faça um sacrifício. Entenderam a diferença? Entenderam? Não vão dizer coisa que eu não falei. Mas também não vão dizer coisa que não é verdade. Aqui o problema de Herodes foi a bebedeira. Ele perdeu o senso. Ele acabou esquecendo de Deus, que acabou esquecendo quem era João Batista, o homem justo, o homem santo. E a víbora estava lá. Herodes prometeu metade do reino. Veja que é um coração vingativo. A mulher foi esperta, astuta. Adianta, minha filha, Salomé é o nome, né?
Herodíades e a esposa, se não me engano era Salomé. Ela foi dançarina, começou a fazer a dança do ventre, e ele se engambelou, meio bêbado, te dou metade do meu reino. A mãe esperta, filha, não adianta nada, você vai pegar metade do reino. Se ele escutar João, ele bota nós duas para fora, ficamos sem nada. Olha o que é o ser astuto e venenoso. Pede a cabeça daquele que está colocando a gente em risco. Aí você não vai precisar do metade do reino, você vai ter o reino inteiro, porque nós vamos estar na corte. Percebeu? O pecado gera o pecado. Gente, quando a gente sai do trilho, estoura. Um trem que sai, um vagão, os outros desencarrilham tudo. Quando a gente coloca o pé no pecado, e você começa um caminho, estou falando para mim e para você. Quando a gente pega um caminho errado, uma coisa puxa a outra, aí desencarrilha toda a vida. Por isso, que com sacrifício, aqui é uma questão de sacrifício, martírio, a castidade é um martírio. Ser um casal casto, não é casto não fazer sexo, casto não ficar olhando para os outros, porque a palavra castidade é muito mal entendida. Viver marido e mulher, vivendo a castidade é um martírio. Mas quando você vive o martírio, o trem vai que vai uma beleza. Se você caminha na vida sacerdotal, você põe as coisas no trilho, a coisa vai. Se você na tua vida profissional, se você encaminha as coisas e coloca os vagões no trilho, da honestidade, da seriedade, a coisa vai. Mas comece a tirar um vagão. Você vai, desencarrilha o resto. Foi o que aconteceu na vida de Herodes. Eu estou usando essa metáfora, porque Herodes tinha tudo para caminhar certo. Mas ele começou no pecado, viver no pecado, se embriagar no pecado, escutar as más companhias. Olha aqui o que aconteceu. A mulher foi lá e ficou assim, ó. Às vezes são as pessoas que nos desencaminham. Mas a pergunta é: por que dá ouvido? Pelo menos, eu sei que podia ser outro sermão. Mas o que eu pensei, o que eu rezei na minha Léxio Divina, desse evangelho foi isso. A necessidade que a gente tem de colocar as coisas com dificuldade. Se você não pode com o teu trem, a tua locomotiva, andar em 100 por hora, anda 40, mas pelo menos você está no caminho, está no trilho. Tem hora que vai chegar na subida que não vai, né, meu filho? Tem gente que sofre até na ladeira aqui para subir, não, chega cansado, esbaforido, mas não importa, chegou. Demora um pouco, mas chega. Agora, se a gente pensa na tua vida, será que a minha vida está no trilho? Será que eu estou deixando alguns vagões fora? Cuidado, porque a hora que você tacar carvão na locomotiva, que ela deu o arranque, vai ser um acidente terrível. Que São João Batista nos ajude, que o Sagrado Coração nos ajude. E 2 pontos para terminar. Um que eu falei, hoje em Portugal, 7 de fevereiro, se celebra nacionalmente o dia de Jesus das Santas Chagas. Por que eu vou enfatizar isso? Porque tem gente que acha que eu tirei isso da minha cabeça. Isso, os santos já viviam, São Tomás de Aquino, São Boaventura, olha os São Pio de Petreutina, mas antes, São Francisco de Assis, as chagas de Jesus. Mas Portugal ficou tão devota das Santas Chagas, e aconteceu 2 coisas. Quando foram redesenhar a bandeira de Portugal, colocaram as 5 chagas. Olha que bonito. Um outro detalhe, era tão forte que o Vaticano viu a necessidade de fazer uma missa própria. Por isso, aqui tem, inclusive alguns padres, se querem fazer uma missa que não pode ser na solenidade,
você não pode substituir, mas no tempo comum, que pode usar. E também o ofício das horas, que eu coloquei aqui no devocionário. O que é um ofício das horas? Eu sugiro que na terça-feira, é oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde e oração da noite. Então, por que você não reza? Às vezes você vai rezar, não sabe o que rezar, está ali pronto, ó. E não foi eu que fiz, não. Foi o Vaticano que fez para o povo português. O que a gente fez foi adaptar uns termos, porque tem uns que a gente não entende, e a gente passou para o português do Brasil. Mas está aqui, ó, ofício das Santas Chagas. Então, o que Deus quis foi que numa celebração, Ele se revelou e disse: eu quero que a obra evangelizar é preciso. Vocês lá de Curitiba, olha que responsabilidade. Vocês ali do terminal do Guadalupe, aqui do Guadalupe, sejam os grandes propagadores no Brasil de algo que está sendo esquecido. Portanto, eu fico feliz de hoje celebrar com Portugal, porque mostra que nós fomos destinatários de um pedido de nosso Senhor, de algo que já tinha na igreja. Portanto, meus irmãos, vamos seguir em frente, com o trem no trilho, e deixar que a locomotiva seja as Santas Chagas de Jesus. Amém.